meta contemplou, né, Priscila? Sim, interessante que eu tinha dito assim para ele, né? A gente foi pagando, aí teve uma hora que eu falei, isso aí é furada, a gente tá jogando dinheiro fora. 2 dias depois eu fui contemplada. Aí ele falou assim, tá vendo? Pagou com a língua. Aí eu fui contemplada 2 dias depois. Foi interessante. Eu falei, você tá gastando seu dinheiro, tá jogando dinheiro fora. Interessante, foi eu falar. 2 dias depois eu fui contemplada. Foi interessantíssimo isso aí. Tá de volta aqui, né? Tá mais frequente do que a maioria aqui, né? Você fez o investimento com nós aí há pouco mais de 5 meses, né, Edu? O primeiro pagamento foi ali em julho, né? E saiu a tua primeira contemplação já no primeiro mês. Aquela cota lá, pelo que eu tenho de anotações, ela te custou, individualmente falando, uns R$400 em média de parcela, né? Arredondando ali. E a gente vendeu ela por 22 mil, foi isso que tu recebeu aí de lucro, né? Pixelizado aqui, ó, 29 mil reais, pingou aí na tua conta aí, então? Acabei de receber aqui. Evandro, tá pago o teu lucro garantido. E realmente podem entrar no consórcio, podem fazer como investimento para pagar conta, para uma renda passiva, para quem quer fazer uma renda passiva, vai vendendo, não tem plano, vai vendendo. E é excelente o atendimento de vocês, é excelente, é rápido. Sejam bem-vindos ao Método Lucro Garantido 200. Eu sou Henrique Corso, mais conhecido no ramo de consórcios como apenas o Corso. Eu estou aqui para te ensinar gratuitamente sobre esse investimento que mudou a minha realidade patrimonial e financeira, onde acelerei em muitos anos a rentabilidade dos meus investimentos, através desse método extremamente simples, seguro, regulado por lei e pelo Banco Central do Brasil. Muito mais rentável que uma renda variável ou até mesmo fixa. E tudo isso isento de qualquer risco, pois é um método infalível, que se você cumpre a estratégia proposta, você não tem como arriscar seu dinheiro e da sua família. Hoje, se eu fosse fazer um comparativo com outro tipo de investimento, seria muito semelhante a uma poupança, onde você aplica um valor que fique confortável no seu orçamento mensal. Não precisa ser um especialista em investimento, que exige estudos, também não precisa ficar com medo se a bolsa de valores vai oscilar, se é atrelado a Selic, governo ou até mesmo cenário político e econômico. Existem 3 formas muito inteligentes de você lucrar com esse investimento. E eu reforço aqui, não existe jeitinho, milagre ou muito menos dinheiro fácil. Tudo tem uma explicação e uma forma plausível para que você entenda a metodologia completa de como multiplicar a sua renda e patrimônio através desse investimento muito diferenciado, onde os gurus financeiros jamais te ensinariam e até mesmo alguns profissionais da área desconhecem. Então eu vou te ensinar o meu método completo a investir e lucrar através do consórcio de imóvel, com cartas de crédito imobiliárias. Mas agora você deve estar se perguntando, como eu consigo investir com uma carta de consórcio? Pois é, exatamente isso que eu vou te ensinar nessas aulas de forma muito didática e que serve para umas pessoas comuns, como eu, que saí de uma realidade muito simples, como a grande maioria dos brasileiros. E assim como eu, conquistei a minha formação de patrimônio e liberdade financeira através desse método. Eu irei te ensinar tudo, sem segredos, sem atalhos, pois eu considero também uma forma de retribuir a sorte que eu tive há quase 15 anos atrás, de ter começado a investir e não ter corrido esses riscos, multiplicado a minha rentabilidade e muitas vezes e aumentando o meu patrimônio. E antes de te mostrar o resultado que esse método pode transformar a sua vida, eu quero reforçar mais uma vez aqui, eu não trabalho com qualquer tipo de venda de curso, pois quem te ensina o investimento não deveria depender da venda de curso.
Hoje eu crio renda através do meu trabalho e multiplico através do investimento que mudou a minha realidade financeira e minha vida. Então você pode assistir todas as aulas sem medo algum. Mas basicamente, você vai aprender 3 formas de alavancagem através do consórcio. Fica comigo, se você assistir o curso das 3 aulas até o fim, todos os segredos serão revelados que eu descobri de acelerar os resultados nesse investimento. As alavancagens que eu vou te apresentar são a alavancagem financeira, onde você tem um lucro no mercado de cartas contempladas. Aqui não nos envolvemos com bens imóveis, apenas com o lucro em dinheiro quando contemplamos uma carta de consórcio e vendemos esse crédito no mercado e obtemos um ágio acima dos pagamentos. E daí a gente consegue rentabilidades e retornos expressivos. Alavancagem patrimonial é onde você, sim, cresce o seu patrimônio físico, rentabilidade com imóveis. Nesse tipo de alavancagem, sim, você aumenta seus bens imóveis e transforma eles em ferramentas inteligentes que se autopagam. Ou de você também não descapitalizar, priorizando os seus investimentos na hora de adquirir imóvel. E por fim, a terceira alavancagem, a de passivos. Você transforma os seus próprios bens, ou seja, seus imóveis, em renda passiva. Já pensou que você pode estar aí, sentado em centenas de milhares de reais, que é sua própria casa? Imagine sacar esse valor que ela vale sem precisar vendê-la e continuar dono dela. Bacana, não é mesmo? E se a dívida que foi contraída para essa alavancagem for muito menor do que a renda passiva que o imóvel te gera agora? Sensacional, não é mesmo? Tenho certeza que você vai concordar comigo quando conhecer essa estratégia na nossa terceira alavancagem. Mas vamos começar, que eu tenho muita coisa ainda para te mostrar hoje. Esse método acabou de passar sobre uma nova evolução. O que você vai ver nesse conteúdo do curso aqui é absolutamente novo. Eu te prometo que se você acompanhar até o final as 3 aulas, você vai sair impactado com algo que você nunca viu em lugar algum. Foi reformulado para este ano, 2026, em uma versão ainda mais poderosa de entrega de resultado para as pessoas. Isso significa aqui que nós vamos ver todos os detalhes no passo a passo desse investimento. Vamos ao que importa, as pessoas que estão investindo com a minha assessoria, pois seria muito fácil eu falar apenas de mim mesmo, mas eu quero que você veja o que estas pessoas aqui têm a dizer. Confere aí na tela. A Fátima, de São Paulo, iniciou seu investimento com uma carta e apenas pagou uma prestação de R$ 366. Ela contemplou e obteve um lucro de R$ 18 mil em pouco mais de 30 dias, vendendo essa carta contemplada. Vamos ver o que a Fátima tem a dizer sobre o método lucro garantido? Confere aí. E aí tinha uma cota mais econômica, digamos assim, que eu lembro bem o valor, 366,51, que era uma carta de crédito de 80 mil. Em maio, Henrique me manda uma mensagem, um dia que estava um caos no meu trabalho, um problema atrás do outro e tudo, e você falou, a gente pode conversar, a noite é mais fácil? Claro, eu, a louca, ansiosa, pensei, algum problema? Meu Deus, por que ele quer falar comigo? Pensei só em problema. Henrique, entrei em contato direto, eu falei, quero saber qual é o problema que está acontecendo. E aí você me fala, lembra que eu disse? Imagina, né, ser sorteada no mês do seu aniversário. Você foi sorteada. Eu não acreditei que com um único pagamento de R$ 366,51, eu seria sorteada no mês do meu aniversário. Quando você falou, então, o valor que poderia levantar com essa carta de crédito, e aí eu vi o quanto eu investi, o quanto você depositou na sexta-feira agora, o Pix na minha conta, eu não acreditei. E aí eu falei, Jesus, isso é verdade. Tudo aquilo que estava lá, aqueles depoimentos de outros clientes felizes, que estão investindo, que estão realmente, como você fez até na sua vida, criando um patrimônio com isso. Henrique, só tenho a agradecer, falar para as pessoas, invistam sim em consórcio. É uma certeza de que você vai ter retorno. É uma certeza.
6 meses, 1 ano, é uma certeza que vai ter retorno. Nesse mesmo mês aí eu contemplei mais 2 pessoas esse mês. Foram um com 19 parcelas e um com 22 parcelas. Ontem eu comuniquei um deles, amanhã eu vou comunicar outro, e teve o teu caso, tudo dentro do mesmo mês. E são, às vezes, 2, 3, 4, 5 mais pessoas, cada vez mais todos os meses. Então só não dá certo para quem não faz nada, né? Para quem não assume um compromisso. As pessoas querem dinheiro fácil, rápido, milagre, e simplesmente no Brasil não existe, né? Então, nada mais seguro do que um plano de consórcio que é regulado por lei e tem um Banco Central que nos fiscaliza. Só que eu sempre digo para todos, não existe jeitinho. Existe o que a gente toma uma atitude, assume o compromisso e com certeza você vai colher os frutos. É um esforço, uma poupança programada que o seu risco é de lucrar alto que nem tu lucrou em menos de um mês aí, né, Fátima? Então, com R$366, tu lucrou R$18.000, mais a parcela do teu novo consórcio. É isso mesmo que aconteceu contigo, Fátima? Exatamente, foi isso mesmo que aconteceu comigo. No cenário em que a Fátima contemplou a carta no primeiro mês, conseguimos uma rentabilidade de mais de 5.000% sobre o valor investido. E tudo isso sem correr risco algum. Agora, vamos ver um outro exemplo que já teve 3 contemplações em apenas 9 meses e mais de R$83.000 de lucro investindo. Vamos conhecer o resultado do Edu, lá de São Paulo também. Muito satisfeito, 3 contemplações em 9 meses, ampliando, né, cotas, estratégia de ampliação de cotas, para aumentar ainda mais as probabilidades. O próprio fato de o contrato, os próprios contratos, né, estarem rodando, ou seja, vão bater quase 1 ano agora, você tem um abatimento e, consequentemente, o grupo vai ficando mais forte, vai contemplando mais também, né, e isso vai Exatamente. o processo. O tempo também é um fator que colabora também para esse funil, né, digamos assim, né? Exatamente. Então, muito satisfeito, Henrique, com toda a assessoria, com os resultados e a barra vai subindo, né? Porque a gente contempla um, aí já dá o tempinho, já quer contemplar outro e vai, e assim, é igual você falou, é fazer o que tem que ser feito, acertar as cotas e aguardar, porque não tem absolutamente mais nada que eu tenho que fazer. Sim, o trabalho basicamente é manter as parcelas em dia, o resto a gente faz por aqui, né? Eu e minha equipe, e obviamente, né, o momento que importa é esse aqui, ó. Bora. Hora do Pix. A hora do Pix aí, a hora que cai a tua terceira contemplação aí, tá? Obviamente aqui não tem nenhum dados, mas tá aqui, ó, R$31.000. Apareceu a notificação aí para você, mas tá na tua conta, tá aqui. Eduardo aí, ó, tá na conta aí. Maravilha, mais uma. Olha, veja como foi a linha do tempo do Edu. Uma de suas cotas contemplou em 30 dias, com R$400 investido, e foi vendida por R$22.000. Uma rentabilidade de 5.500% nesse cenário. Já no quarto mês, ele contemplou a segunda carta, com R$1.600 investido. Foi vendida a R$30.000, uma rentabilidade de mais de 1.875%. Já no nono mês, a terceira contemplação veio com cerca de R$3.600 investido em parcelas e foi vendida por mais de R$31.000, uma rentabilidade que ultrapassa 860%. Esse cenário, até esse momento de 9 meses de investimento, R$83.000 de lucro, com uma rentabilidade em suas cotas acumulada de mais de 8.200%, que dividido pela quantidade de meses dá mais de 900% de rentabilidade mensal. É insano qualquer tipo de comparação com esse resultado do Edu. Mas você sabe que os investimentos tradicionais é raríssimo você investir com rentabilidades que 1% ao mês, 2% no máximo. E isso com certo risco, você concorda comigo? É absurdo qualquer tipo de comparação e muitos vão dizer que foi apenas sorte, mas uma pessoa colher 3 contemplações em apenas 9 meses acaba com esse argumento e mostra que existe um método que muda qualquer resultado, somado a uma assessoria de excelência e um grupo exclusivo eficaz para se investir, e aí só o céu é o limite. Estes são apenas alguns depoimentos, mas além de mim, da Fátima, do Edu, tenho milhares de outros clientes que estão usufruindo desse investimento, distribuído em todos os estados do país, e alguns investidores brasileiros morando lá no exterior, que assumiram um compromisso com seus objetivos e não queriam abrir mão da segurança na hora de investir. Mas mesmo assim,
ter um retorno expressivo e de uma forma muito simples. Então, não seria possível eu trazer todos eles aqui para afirmar suas experiências. Mas, para isso, temos uma página de depoimentos que cresce a cada dia aqui no site da MLG e também no canal YouTube da Corso e também nas minhas redes sociais para você assistir com calma no final das aulas. A vocês que já investem e constroem patrimônio e renda através do meu método, fica o meu muito obrigado. E só para finalizar, nenhum deles tiveram promessa de contemplação da minha parte ou da minha equipe. Isso, além de ilegal, simplesmente não existe, pois como qualquer outro investimento, a base é a consistência e uma estratégia validada. Dinheiro fácil, milagre, jeitinho, não é o que é proposto aqui, e sim um método eficaz, sólido, comprovado de formar patrimônio e renda sem riscos. E você acabou de viver nos últimos anos uma pandemia, incertezas econômicas, políticas, agora com iminência de conflitos internacionais, como temos visto o que aconteceu no Irã, altas nos juros, combustível caro, alimentação e por aí vai. Isso se chama inflação. Estas instabilidades sobem o preço das coisas, como o nosso dinheiro passa a valer cada vez menos, os investimentos também retraem. Mas se você seguir o que estamos dizendo aqui em um método validado muito mais seguro, que não depende do indicador da inflação, ele não afeta o seu investimento no consórcio. E isso já é um grande diferencial. Além de tudo, você vai confiar o seu dinheiro em bolsa de valores, com todas essas incertezas acontecendo, vai achar que você não vai perder dinheiro lá. Olha o que aconteceu aí no Banco Master, no Banco Eu, o fundo garantidor, o FGC, que muitos confiavam, teve que pedir empréstimo para cobrir uma fraude gigantesca. Ou quem sabe, você vai confiar o seu futuro e da sua família lá no INSS, que além de suficiente, e o padrão de vida da sua família vai despencar ao longo dos anos por causa da inflação, acabamos de viver a maior fraude da história no INSS. Fique tranquilo, eu vou te mostrar como não ficar refém deles e também não ter medo de investir em algo sólido, regulado por lei, extremamente seguro. Mas e aí? Você deve estar se perguntando, ok, dá para lucrar com consórcio, como vimos nos exemplos aí da aula. Mas estes casos tiveram somente sorte envolvida? Se eu te disser que o MLG 200, o método que estimula a contemplação de todos os participantes do grupo em questão de alguns anos, sem promessa de milagre, mas matemática que você vai entender e concordar comigo ao longo da jornada. Atenção, todos, sim, isso mesmo. Claro, a maioria vem por sorteio, onde o lucro é altíssimo e ultrapassa os 5.000% em muitos cenários a sua rentabilidade. E também, se eu te afirmar que o grupo que eu invisto e recomendo contempla por sorteio mais de 84% das pessoas durante o prazo dele. Será que isso existe mesmo? Você só vai descobrir esse grupo se você permanecer comigo aqui pelo menos até a segunda aula. Mas antes de eu chegar lá, nessas revelações, eu preciso te mostrar, caso você ainda não conheça, o que é um consórcio. Vamos entender o conceito de consórcio segundo a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio no Brasil, a ABAC. Consórcio é a modalidade de compra baseada na união de pessoas físicas ou jurídicas em grupos com a finalidade de formar uma poupança para aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços. A formação desses grupos é feita por uma administradora de consórcios, autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Sendo assim, adquirindo uma cota de consórcio, você participa de um grupo de pessoas que buscam comprar um imóvel nesse investimento aqui. Ao contemplar essa carta, que seria o momento que a gente disponibiliza o crédito para comprar esse imóvel, pode acontecer por sorteios ou por lances, como você vai ver mais adiante. E no consórcio, o dinheiro vem do depósito mensal de cada cliente que participa do grupo. A administradora apenas controla o grupo para que todos que adquiriram seus consórcios também vão adquirir o seu bem de forma correta.
E para isso, ela cobra apenas uma taxa de administração de cada cota de cada cliente. Por isso, o consórcio não tem juros, apenas uma taxa de administração. Então, diferente do financiamento, que você pega o dinheiro emprestado lá do banco, que além da garantia do seu bem que você está adquirindo e toda a burocracia envolvida, te cobra 300%, 400% de juros em alguns casos. Bom, eu já te expliquei, caso você ainda não sabia, do que se trata um consórcio de imóvel, mas agora vamos ver o porquê de alguém querer comprar esse consórcio que eu contemplei no grupo. Vamos entender o porquê estas cartas de crédito imobiliárias valem tanto no mercado. No Brasil, a nossa taxa Selic, que é a base de cálculos para os financiamentos e linhas de crédito no Brasil, está em constante oscilação e mesmo com as reduções que ocorreram, ainda continua muito alta e as projeções estão sempre mudando e cercadas de incertezas, economia descontrolada, incertezas internacionais e tudo que eu já citei aqui anteriormente. Isso acarreta em financiamentos onde você terá um custo efetivo de 10% até 15% ao ano e uma dívida de até 4 imóveis em prazos longos que vão até 420 meses. Assim, acabamos tendo um crédito imobiliário absurdamente caro. Em contrapartida, o consórcio não tem juros, apenas a taxa de administração. E conforme a BAC, os ativos administrados pelo sistema de consórcio correspondem a mais de 6% do PIB brasileiro nos últimos indicadores. E tivemos recordes de novos investidores nos últimos anos. Hoje, no Brasil, cerca de 1 em cada 3 imóveis são comprados no consórcio. Isso justamente por ser um crédito de 10 vezes mais barato que um financiamento. Ele tem um custo efetivo total ao ano de 1 a 2% ou menos, com um prazo de pagamento médio em torno de 200 meses. Sendo assim, uma pessoa que está em busca de crédito para adquirir esse imóvel pagaria tranquilamente uma entrada, ou seja, um ágio para adquirir esse crédito, que é muito mais barato e já está disponível para uso, pois iria economizar muito para pagar o bem e também num prazo muito menor. Vamos observar aqui um exemplo na prática de consórcio e de um financiamento. Nesse exemplo aqui, teríamos um financiamento de R$350 mil, com uma entrada de 76.500 no banco e um prazo de 420 meses, que seriam longos aí 35 anos, como padrão dos financiamentos atuais do mercado. Assim, teríamos uma parcela em torno de R$3 mil. O saldo devedor do financiamento seria de R$ 816.912,64, quase 3 vezes o valor financiado, que somado à entrada de 76.500, chega a uma dívida de quase R$900 mil. Agora vamos ver no consórcio, como ficaria uma simulação de mesmo valor. O crédito de 350 mil, no consórcio não temos entrada. A parcela em média desse crédito, R$ 2.200, num prazo de 200 meses. O saldo devedor seria em torno de 440 mil, só que aqui teria uma economia em torno de 460 mil reais, seria quase ganhar um segundo imóvel em relação ao banco. Sendo assim, a pessoa que teria essa entrada de 76 mil para financiar, pagaria tranquilamente de ágio para ter esse crédito que você venderia para economizar também muito e quitar o seu imóvel na metade do tempo com uma parcela inferior àquela do banco. E sem contar que terá um poder de compra à vista, podendo ainda reduzir o valor da compra do imóvel desejado em uma boa negociação. Nesse exemplo, a única questão é: precisamos contemplar o consórcio para poder vendê-lo. E para esse objetivo que utilizamos este método, para investir em um plano que tenha os melhores resultados por estratégia, características e expertise nesta forma de lucrar com consórcio. Então, digamos que você investiu uma parcela de R$ 2.200, contemplou, recebeu 76 mil de entrada do comprador. Você teve um lucro em torno de R$ 74 mil sem riscos.
se você investir um pouco mais, 10 meses, ainda estaria tendo um lucro de R$54 mil, além do retorno do capital investido. E sobre estes perfis de potenciais compradores, podem ser pessoas que estão procurando o financiamento, como foi falado aqui, pessoas que fizeram o financiamento e estão querendo quitá-lo para reduzir o juro, investidores que captam recursos para projetos, empresários que usam as cartas como forma de levantamento de capital e também pessoas que têm dificuldade em aprovar cadastro no banco, mais fácil de aprovação no consórcio, entre outros diversos perfis que você pode ter em potencial compradores. Sabe o melhor dessa forma excelente de repasse da carta? Quem vai fazer a venda da carta para você sou eu e a minha equipe. Eu, Corso, desenvolvi um programa de recompra garantida no Brasil que assegura a compra ou revenda da sua carta contemplada pelo maior valor possível ou em até 30 dias em média. Eu recebo dos meus anúncios mais de 50 interessados por dia, que vão de valores a 300, 500 mil ou até mais. Além da minha carteira de clientes com lista de espera e uma rede de escritórios de parceiros gigante, a sua carta será repassada em um prazo médio de 1 a 4 semanas, dependendo do momento da sua contemplação. Você só terá que assinar o termo de transferência e pronto, já está recebendo de forma 100% segura na sua conta o lucro e já não é mais responsável pelos pagamentos ou obrigações dessa carta repassada, que agora é do comprador. Pois sobre essa vantagem incrível da segurança em revender a carta sem preocupação, eu vou te contar melhor isso, como funciona os detalhes, mais adiante. Mas só reforçando que você não precisará se preocupar com a venda da carta em nenhum momento. Agora que já entendemos do que se trata o investimento e do grupo exclusivo que temos para investir nesse método, vamos entrar no MLG 200, o método que eu desenvolvo e atualizo há mais de uma década, gerando evolução financeira não só para mim, mas também para os meus parceiros nesse investimento. E a primeira estratégia para aumentar as chances de contemplações mais lucrativas, mais aceleradas, é contratar o máximo de cartas menores possíveis dentro do seu orçamento. Nesse sentido, eu te oriento a contratar cartas de valores menores, para que possa contemplar ao menos uma delas e multiplicar o seu investimento. Então, digamos que você pode investir em torno de R$ 1.800 mensais, ao invés de você adquirir uma carta única de 300 mil, que é o preço médio do mercado, a forma mais inteligente de aumentar a sua chance de contemplação de pelo menos uma das cartas seria contratar 3 cartas de R$ 100 mil. Mesmo que você fosse contratar 600 mil, faríamos 6 de 100 mil. E mesmo para quem tem uma disponibilidade mensal maior, como alguns de meus clientes que começaram com 1 milhão de consórcio contratado, desde o início seguimos com cerca de 10 cartas para que tenha 20 chances ou mais de contemplação todos os meses. Veja, dessa forma a gente multiplica muito as chances e o fator sorte reduz em muito e os resultados acontecem de uma forma muito mais acelerada. E você já terá a possibilidade de multiplicar o seu investimento, como eu ainda vou te ensinar hoje. Cada carta de consórcio que você adquirir é chamada de cota. Ela tem um número único para os sorteios dentro do seu grupo. Sendo assim, minha segunda etapa da estratégia consiste em alocar as suas vagas de cada carta contratada de uma forma a cobrir boa parte das numerações dentro do grupo de consórcio, visando assim também aumentar nossas possibilidades de contemplações todos os meses. Como por exemplo, se você tiver 5 cotas, colocamos elas com numerações 1, 50, 100, 150, 200, como um bom exemplo de distribuí-las cobrindo várias possibilidades dentro dos sorteios, principalmente em grupos novos que inauguram geralmente com uma capacidade bem menor de participantes e tem muitas vagas sobrando. E uma boa distribuição de números potencializa
ainda mais as suas chances, seja no sorteio, mas também nos lances. Apesar de ser algo que depende de disponibilidade de numerações e a gente vai ter que avaliar grupo a grupo para você, vou fazendo essa análise na hora de fazer a reserva das tuas vagas para gerar as tuas cotas. E assim, aumentamos muito as nossas chances todos os meses. A isenção de IR, a nossa terceira estratégia que visa utilizar esse método para ter um lucro expressivo real e líquido. Ao termos cartas sugeridas de até R$100 mil para cada cota, além de multiplicar as chances naturalmente, teremos um valor de revenda médio de até R$35 mil. Isto nos abre uma possibilidade de vender a carta com lucro 100% declarado de forma legal no teu imposto de renda, sem a necessidade de perder uma grande fatia que está embutido na maioria dos outros investimentos tradicionais de renda fixa ou variável. A venda da carta de até R$35 mil fica 100% isenta de imposto, sendo declarada dentro do mês, e ficamos com a operação de investimento 100% legalizada. E isso pode ser replicado a cada 30 dias, ou seja, podemos vender uma cota isenta de IR até R$35 mil a cada mês. Chegou a hora de falarmos sobre os lances, que no consórcio são a segunda forma de contemplação, além do sorteio, entre os participantes que pagam em dia suas parcelas. Para aqueles clientes que querem acelerar sua contemplação, podem ofertar um valor de recurso próprio em uma espécie de leilão entre os participantes do grupo. Essas ofertas são feitas apenas em sistema todos os meses e são chamados para cumprir o pagamento do lance aqueles que fizeram as maiores ofertas dentro daquele mês. Esses lances de valores espontâneos é conhecido como lance livre, onde temos 60%, 70% dos participantes concorrendo entre si no geral dos consórcios no Brasil. O que as pessoas não sabem é que os lances em grupos nos meses iniciais ocorrem ofertas altíssimas de até 80% do valor da carta de crédito em alguns casos. E ofertas baixas concorrem sem chance alguma de ganharem nesses meses iniciais. Sendo assim, o lance livre seria inviável para você lucrar nesse método na maioria dos planos de consórcio existentes no país, pois não conseguimos recuperar uma oferta tão alta de lance na hora de ir lá e vender a carta. Mas então, como conseguimos utilizar o lance como uma forma inteligente de acelerar a contemplação das nossas cartas? No grupo exclusivo do MLG 200, que vamos utilizar para investimento, ele se divide os interesses dos participantes para que possamos acelerar os resultados. Sendo que, em média, 40% do grupo visa vender a cota e obter lucro e, geralmente, focam no sorteio. Já a outra fatia de 40% entra para usar uma carta e adquirir um bem ou fazer uma alavancagem de passivos. Então, vamos ver mais à frente como funciona essa estratégia. E como são uma fatia menor de pessoas do que a média nacional e, além de tudo, por ser um grupo exclusivo, não há lances tão abusivos como esses grupos em comum. E por fim, a média de 20% restante das pessoas entra como forma de poupança, reforço de aposentadoria, mantém a parcela em dia e concorre nos sorteios. Então você percebeu aqui que a gente consegue dividir o grupo em fatias com interesses distintos. Quem tem mais pressa vai dar um lance, contempla, enche o caixa do grupo, vai embora e vai diminuindo os lances conforme a evolução do grupo. Os demais vão contemplando com margem de lucro e revendendo a cota. Então, veja nesse exemplo como fica o lance livre do nosso grupo exclusivo em relação a outros grupos comuns do mercado. Veja que nesses grupos tradicionais as ofertas de lances beiram a 80% em média e demoram muitos anos para começar a reduzir o percentual dessas ofertas e mesmo assim se mantém oscilando entre 60% e 50%. E só vai começar a despencar nos anos finais desse plano.
o que inviabiliza uma oferta aceitável para que possamos contemplar antecipadamente e poder ir lá e adquirir um imóvel. Diria, inclusive, que um percentual desse não faz sentido nem mesmo para comprar um imóvel. E quem dirá para investir, pior ainda. Então, sem margem alguma de revenda dessa carta. É uma reclamação muito comum das pessoas que têm consórcios e não conseguem contemplar via lance livre, e até mesmo dos profissionais de consórcio, que não conseguem ajudar os seus clientes com um bom planejamento. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, como o nosso grupo exclusivo do MLG 200 consegue um perfil de investidores totalmente diferenciado. Fica nítido como os lances já iniciam um percentual médio de 50%, e vão caindo já nos primeiros meses e conseguem se manter até menores em alguns períodos, mas dificilmente fugindo dessa métrica. Imagine aqui que gostaria de adquirir um bem e poder liberar o crédito com uma média de 10, 20% de recurso próprio ou até menos, dependendo do mês. Incrível, não é mesmo? E sabe por quê? Porque nesse grupo podemos usar um lance embutido de 30% da própria carta. Ou seja, ofertamos 50% de lance. Vamos precisar pagar apenas o que for acima de 30%, ou seja, os 20% com recurso próprio. Esses 30% que ofertamos da nossa carta, ela reduz o nosso valor disponível, mas também diminui as prestações e facilita muito a velocidade para contemplação através de um lance livre. Um dos motivos do lance cair patamares tão pequenos ao longo do tempo, eu tranquilamente diria que vão ter pessoas contemplando até com apenas o lance embutido da própria carta. Depois de algum tempo rodando, a concorrência foi toda embora e você consegue um resultado muito mais interessante que os anos iniciais. E vai um pequeno spoiler aqui do que vocês vão ver ao conhecer os detalhes desse novo grupo. Imagina entrar em um grupo que contempla 50 cotas ou até mais todos os anos e tem pouco mais de 100 e poucos concorrentes no grupo. Matemática muito interessante, não é mesmo? Mas chega de spoiler aqui. Você só vai perceber que conseguimos ter uma previsibilidade muito grande de colher muito mais contemplações no nosso grupo exclusivo só pelo fato de não termos essa concorrência desleal de grupos tradicionais e até mesmo lucrar vendendo a carta com uma margem menor de lucro, mas de forma ainda a termos um ganho de 100% a 300% de rentabilidade do capital investido. O que para um investimento tradicional é uma comparação absurda de rentabilidade que apenas no consórcio e no grupo exclusivo da Corso e da MLG conseguimos potencializar. Esta é a estratégia que eu mais gosto de ensinar às pessoas, pois é com isso que nós vamos construir e alavancar o nosso patrimônio financeiro de forma automática e simples, mas o principal, vamos transformar o investimento em liquidez, em renda extra. E sem enrolação, vamos focar aqui na prática. Veja esse exemplo que o cliente iniciou com 2 cartas e contemplou uma delas. Foi vendida por R$35 mil. Até aqui ok, você já sabe que utilizamos nossa estratégia do método para facilitar as contemplações, minimizando a sorte em grupo exclusivo. Mas e como vamos usar o próprio investimento para ele se multiplicar? Primeiro, é importante salientar que quando vendemos a nossa carta ao comprador, ela não é mais nossa. Ele terá total titularidade dessa carta e será responsável a partir daquele momento pelos pagamentos. Aqui você não paga mais esse consórcio. Ele saiu do seu nome e você recebeu apenas o lucro da venda da carta. Sabe o melhor? Como nós investidores nem precisamos passar por análise de crédito, porque se o seu objetivo é vender a carta com lucro, você pode iniciar, pois quem aprova o cadastro é apenas o comprador da carta contemplada que vai efetivamente usar o crédito para ir lá e comprar o seu imóvel. Buenas! Esclarecido isso, vejamos o cenário que vendemos a carta ao nosso comprador e ficamos apenas com o lucro de R$35 mil, legal, declarado, isento de imposto de renda, como eu já te ensinei, e não temos mais essa cota que foi vendida.
Agora vamos comprar uma nova carta para substituir essa que vendemos e já obtivemos o lucro na nossa conta. Assim, voltamos a ter duas cartas e investir o mesmo valor anterior, mas agora com R$35 mil de lucro da venda da primeira contemplação à nossa disposição. Uma sugestão seria aplicar em uma renda fixa ou até mesmo variável da sua escolha, mas que de preferência tenha uma liquidez. Vamos considerar que você aplicou na renda fixa rendendo a 1% ao mês. Sobre esses R$35 mil, daria um valor de R$350 de rentabilidade todos os meses. Nesse sentido, você criou uma renda extra vitalícia, que pode ser utilizada para comprar mais uma carta adicional e um pequeno complemento do seu bolso, e agora você pula para 3 cartas, utilizando esse método de multiplicação do investimento. E sabe o melhor? Os seus R$35 mil continuam lá, disponíveis para quando for necessário movimentar de forma líquida e segura, pois você está utilizando apenas a rentabilidade da aplicação financeira. Agora, também tenho outra sugestão para você dar ainda mais velocidade nos seus lucros dentro do MLG 200, que eu vou te ensinar neste segundo caso real de um cliente que está com 2 anos em andamento de assessoria dentro do nosso investimento. Olha aqui, o Pedro iniciou com 2 cartas, como no exemplo anterior. Lá na 6ª parcela, ele acabou contemplando uma das suas cartas. Vendemos ela por R$30 mil. Ele aplicou esse dinheiro na renda fixa. Comprou uma nova carta para substituir aquela que foi vendida e repassada ao comprador. E além de utilizar a rentabilidade, ele também usa parte do valor principal da aplicação financeira. Sendo assim, agora ele contratou 2 novas cartas, que se autopagam com o próprio lucro aplicado por média de 4, 5 anos, o que é um ótimo prazo para te gerar nova liquidez com pelo menos mais uma contemplação. Mas não foi apenas isso. Lá no 15º mês, outra carta contemplou e reaplicamos o mesmo ciclo de lucro na venda da carta, compra uma nova carta, aplica o valor no investimento na renda fixa e repõe aquela que foi vendida. Agora temos 6 cartas em andamento. E recentemente, no 22º mês do investimento, ocorreu a 3ª contemplação e se repetiu o mesmo ciclo. Olha aqui o resultado. Ele tem cerca de 8 cartas em andamento, quase R$100 mil aplicados na renda fixa, continua pagando do recurso próprio, apenas 2 cartas iniciais. As demais são pagas pelo próprio investimento. Acho que assim como eu, você também deve ter pensado nas possibilidades de começar com muitas cartas, conforme o seu orçamento, a velocidade que poderia ter um prazo menor de tempo e lucros expressivos cada vez mais interessantes e acelerados. Mas apesar de clientes com 5, 10 ou até 20 cartas ou mais serem sortudos nos resultados, cada vez mais velozes, o método também funciona para quem inicia com 1, 2 cartas. Basta dedicar uns minutinhos, uma vez por mês, para pagar os seus boletos em dia e o resto acontece de forma simples e automática. E vai aumentando as cotas, colhendo os frutos das contemplações e também forma o que eu chamo de carteira de cotas ao longo do tempo. Eu mesmo construí a minha ao longo dos anos, pois quando eu comecei não tinha muito dinheiro para investir. E além de ir aumentando as cotas, eu fui colhendo as contemplações cada vez mais rápido e sistemática, de forma muito mais lucrativa. Agora eu vou te contar quem eu sou para entender que estará em boas mãos durante o aprendizado e como eu cheguei até aqui com esse método de lucrar com consórcio. Eu me chamo Henrique Corso e sou conhecido aqui no mercado de consórcio como apenas o Corso. Eu sou CEO da Corso Consórcio Investimentos, a qual sou sócio junto à minha esposa Renata. Eu comecei essa empresa lá no ano de 2016, após alguns anos aí atuando no ramo. Eu comecei vendendo consórcio na sala de estar da minha mãe, onde eu fui aprendendo, buscando formas de desenvolver o produto financeiro e como uma pessoa comum, escola pública, realidade bem simples, como mais de 90% dos brasileiros no nosso país. Então foi lá, nesse início, que eu investi em 2 cotas. Eu acabei contemplando uma delas e surgiram os compradores de cartas contempladas. E eu aceitei uma dessas propostas e tive um lucro incrível para aquela época.
Era apenas um iniciante, mas eu acreditei nesse produto. Eu também tinha dúvidas sobre demorar para contemplar ou se realmente valia a pena o meu esforço financeiro, mas se o resultado veio de uma forma natural e mais rápido do que eu imaginei até para aquela época. Então, ao longo dos anos, eu fui aumentando cada vez mais a minha carteira de cotas e meu patrimônio cresceu em uma velocidade surreal para uma pessoa comum. Aí, finalmente, eu entendi e decidi expor isso a todas as pessoas possíveis através do método que eu desenvolvi e vim aprimorando, e isso me fez crescer, atingir um resultado enorme no ramo de consórcio também, e evoluindo a minha empresa. A minha jornada ficou muito clara para evoluir uma estratégia segura de investir em consórcio. E surgiu o que eu batizei de MLG, o Método Lucro Garantido. E esse nome, por quê? É milagroso ou dinheiro fácil? Jamais. Promessa de contemplação não existe nem comigo, nem com ninguém. Mas sim, um método eficaz, validado, comprovado, que eu testei o meu próprio dinheiro e que me deu a oportunidade de conquista da minha tranquilidade financeira, sucesso e formação de patrimônio. Então, nessa jornada, eu já fui reconhecido como número 1 de uma grande e tradicional administradora no mercado de consórcios. Já recebi premiações internacionais em Dubai, em Nova York, na Alemanha, assim como diversos outros prêmios nacionais também. A Corso, como corretora, é uma das mais renomadas, com mais de 500 avaliações 5 estrelas no Google, 0 reclamações no Reclame Aqui, e isso, para quem atua no mercado há tantos anos, é um feito muito relevante. Mas os grupos que existiam no mercado não davam a velocidade e os lucros que otimizam o meu método. Então, com toda a credibilidade conquistada e respeito no mercado, eu apresentei um grupo exclusivo, apenas para os meus clientes e investidores, e que eu mesmo desenhei para obter resultados acima da média de tudo que existe no ramo de consórcio. Em 2024, eu lancei os primeiros grupos só para os meus clientes, com melhores características que o mercado tinha na época. Já em 2025, eu consegui aprovar várias melhorias no meu método, nascendo o MLG 2.0. E agora, em 2026, eu novamente consegui. Aprovei o próximo passo da evolução do investimento em consórcio. E ele está tão incrível, que nem eu imaginava que era ser possível ter tantas possibilidades de construir renda e patrimônio com um grupo tão poderoso como esse do MLG 200. Já pensou depender de um fator sorte muito menor que qualquer outro grupo no país, entrar em um grupo que faz a estratégia maximizar os seus resultados e os seus lucros? Eu precisei te ensinar o básico do básico. Se você tinha conhecimento ou não de consórcios, nesta aula 1 é para isso. Claro que eu já avancei em várias partes e etapas da nossa metodologia, mas o que muda o jogo e essas possibilidades que eu dei pequenos spoilers, você vai conhecer o grupo definitivo. Aula 2 eu diria que é imperdível, é onde você realmente aprende a lucrar com consórcio, sem enrolação, vai ser direto ao ponto. Conto contigo, porque aula 2, o grupo definitivo para você lucrar, ela é imperdível, tá incrível. Se você me der a oportunidade de me acompanhar, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, meu muito obrigado, de coração aberto, te aguardo para a nossa segunda aula. Aproveite e me segue lá nas redes sociais, @henriquecorso e @corsoconsórcio.